Estamos de volta com Política Nacional, agora de frente, ao lado, né, para ser mais exato, do amigo deputado estadual Dirceu Dalben. Para ser mais exato, Antônio Dirceu Dalben, empresário, político, 2 vezes prefeito da cidade de Sumaré, 3 vezes vereador e agora pela primeira vez na região, em Sumaré, deputado estadual. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Billy, grande comunicador, uma pessoa de respeito, tem um carinho especial e a população também. Sempre agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela vida e pela saúde, pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa e conversar um pouco sobre as nossas atividades parlamentares ali na Assembleia Legislativa em São Paulo. Há pouco batemos um papo aqui com o seu filho, Luiz, prefeito de Sumaré. Para ele ficou fácil, né, tendo um pai deputado estadual, né? E para você, sendo deputado pela primeira vez, como é que está sendo isso para você? Uma experiência muito gostosa e gratificante. Por ter sido vereador por 3 mandatos, Billy, e prefeito por 2 mandatos em Sumaré, por ter estado dos 2 lados da mesa, como parlamentar municipal e como executivo municipal. Então eu sofri na pele as dificuldades que é ser gestor municipal, porque as coisas acontecem no município. Nós somos brasileiros, estamos no estado de São Paulo, mas vivemos no município. Alguém mora em Paulínia, outro mora em Sumaré, Jaguariúna, Campinas, São José do Rio Preto, e as coisas acontecem ali, naquela localidade. É na rua onde o cidadão mora, no bairro e na cidade. E sabendo dessas dificuldades, estando deputado, eu sou municipalista por origem. E com isso eu entendi a necessidade de aproximar mais o governo do estado, as secretarias de estado, que está tudo na capital, está tudo lá em São Paulo, mas os 645 municípios paulistas estão esparramados pelo nosso estado. E muitas vezes 500, 600, 800 quilômetros de distância. E com municípios pequenos que a prefeitura não tem uma estrutura de uma equipe técnica de engenharia para apresentar um projeto, uma assessoria técnica jurídica para ver um convênio. Então a nossa equipe criou, no nosso mandato, o Gabinete Móvel Itinerante. Ou seja, a nossa equipe pequena, mas eficiente, viaja aos municípios, ouve os prefeitos, ouve as entidades, as Santa Casas, as APAES, Pestalozzi, vê as necessidades, vê onde está travado, vem até São Paulo, vem até a Leste, vai até as secretarias de Estado, resolve os gargalhos e depois leva a coisa pronta para os municípios assinar o convênio. E com isso favoreceu a vida de muitos prefeitos, prefeitas, vereadores, Santas Casas, que tinha muitas vezes convênios há 1, 2, 3, 4, 5 anos aguardando o autorizo, mas faltava o quê? Próprio documento das prefeituras ou das entidades de levar e pela dificuldade não conseguiam concretizar os convênios e as emendas parlamentares chegar até os municípios. Parabéns pela sua ideia, pelo seu projeto. Aliás, um projeto fantástico, que outros deputados poderiam aderir a essa ideia do deputado Dirceu, até porque, infelizmente, a gente sabe que no Brasil nós temos aqueles deputados que têm as suas cidades preferidas, né? São as cidades eleitoreiras. Você, em qualquer lugar do Brasil, sabe que estou falando a realidade. Diferentemente do que o deputado está fazendo aqui, você, independente se a cidade votou ou não em você, você está com a sua equipe itinerante, é isso, né? É isso, e de que forma que as prefeituras podem entrar em contato com vocês e pedir que esse gabinete itinerante esteja na cidade? Nós temos uma metodologia de trabalho. Tá. Nós escolhemos as regiões e a equipe passa nas prefeituras, leva um panfleto informativo em que cidade estaremos reunidos e visita prefeitura por prefeitura, Câmara Municipal daquela região e nós fazemos encontros ampliados, 15, 20, 30 municípios menores, no hotel, no salão ou na Câmara Municipal e ali a gente vai atendendo, vendo as demandas. Após isso, o próprio gabinete em São Paulo entra em contato por telefone, se faltar alguma coisa, via e-mail, o WhatsApp vai abastecendo de documentos e a equipe móvel, mesmo sem o deputado, viaja e retorna levando convênio, levando documento, buscando projeto para acelerar. E outra inovação que nós fizemos, Billy, por fazer parte da Comissão de Finanças e Orçamento do Estado, é nós que analisamos o orçamento anual que é aprovado na Assembleia Legislativa, nós também fazemos as audiências públicas do orçamento. E com isso, sendo membro da comissão,
nós descentralizamos as audiências, levamos para os municípios menores e lá reúne os municípios e eles trazem as demandas e nós contabilizamos isso e encaminhamos no orçamento, indicando aquele programa, aquele projeto e também oficializamos o governo do estado para adentrar com aquele programa no orçamento. Para você ter uma ideia, nós conseguimos avançar muito, Billy, você deve ter observado, as novas vicinais e as reformas nas estradas estaduais. Nós ouvimos muito em 2019, 2020, antes da pandemia, os prefeitos reclamando e a gente viajando para o interior, não tinha mais estrada, estava tudo esburacada, a não ser as pedagiadas, as demais, tudo esburacado. Então nós criamos uma rúbrica no orçamento, indicamos para o governador e ele criou o programa Novas Vicinais e levou asfalto novo para toda a região do interior, para a capital, para o litoral, mudando aquele aspecto. Outra questão que nós observamos muito nas audiências públicas e nas visitas do gabinete itinerante, Billy, é que as escolas estaduais dos municípios mais distantes sofriam muito com a manutenção dos prédios. Queimava uma lâmpada, quebrava uma descarga, um muro caía, uma árvore derrubava uma calha, um telhado. Eles mandavam ofício aqui para a Secretaria de Estado, demorava um ano para responder que não tinha dinheiro, não tinha verba. Nós criamos uma parceria com o Executivo, o PDDE, Dinheiro Direto na Escola. Ou seja, toda escola estadual recebe mensalmente um valor que ela pode gastar com manutenção, pequenas reformas ou até pequenas ampliações. E com isso facilitou a vida da comunidade escolar. Eu acredito que uma ideia fantástica poderia se estender municipal, né, deputado? E já estendeu. Você falou algo que, através dessa experiência nossa, nós conclamamos os prefeitos e eles criaram também o PDDM, o Programa Dinheiro Direto na Escola, não estadual, mas municipal. Porque nós temos o Fundeb, que tem um recurso que é para gastar com a educação. É 25% obrigado a gastar na educação. E muitas vezes esse recurso é mal aproveitado nos municípios. Então nós sugerimos, pega uma parte desse, dá direto lá para a escola, para a PM, para a professora, para a diretora, para o pai, a mãe, vê lá, precisa trocar um ventilador, trocar uma cortina, arrumar uma portaria, trocar uma válvula de descarga. Eles mesmos fazem isso com o dinheiro e prestam conta. Se tiver errado, eles são responsáveis. Se tiver certo, é aprovado. E nós conseguimos avançar muito e levar essa experiência para os municípios. Eu acredito que você que está nos assistindo nesse momento, você em qualquer lugar do Brasil, né? Às vezes a gente cria um certo ciúminho, né? São Paulo está bem, está bonito, maravilhoso, mas isso é graças à política, como disse o Dalben, que aqui está ao meu lado. Deputado, enquanto prefeito, o senhor também foi presidente da região metropolitana de Campinas, e eu queria tocar num assunto que anteriormente, eu falei com o seu filho a respeito, a ideia, o projeto partiu do senhor. Eu queria saber que pé que está a questão do Hospital Metropolitano de Campinas. Nós sabemos que a metrópole Campinas, ela não atende só Campinas, mas toda a região. E a saúde, infelizmente, não só na nossa cidade, nossa região, mas no Brasil num todo, né? Ela é déficit na saúde, né? Como é que está a questão desse implantar esse Hospital Metropolitano? Nós temos um déficit de vagas de cirurgia eletivas, de exames laboratoriais, de tratamento do câncer muito grande. Por conta do quê? Falta vagas de internação na alta complexidade. Por quê? A média complexidade, ela está sufocando o atendimento na alta complexidade. Numa reunião com o nosso reitor Meirelles, o popular Tom Zé, da Unicamp, ele me apresentou um projeto de que, comentando que a Unicamp está sufocada na sua porta, porque a tendência da Unicamp é de alta complexidade. Mas ela está se ocupando na porta com média e baixa complexidade, porque no sistema faltam vagas para atender essa média complexidade e eles não têm como deixar de atender e tocar o paciente. Então vai ocupando espaço na Unicamp que poderia estar livre, solta, para atender alta complexidade, tratamento do câncer, tratamento de doenças mais crônicas, cirurgias, ortopedia, que precisa de operação, de prótese, enfim. E aí ele disse que precisaria de 400 novas vagas para poder melhorar esse sistema da fila cross. E que ele tem um espaço no complexo hospitalar da Unicamp, uma área de terreno, que é possível construir um hospital regional.
e que o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, é responsável por bancar 40% desse programa de saúde e que precisava bancar os outros 60% e construir o hospital. Eu levei essa demanda até o governo do estado, na Casa Civil, com o Cauê Maclis, que era o secretário naquele momento. O governador era o João Dória, nos atendeu o Tom Zé e a equipe do hospital, o Dr. Oswaldo Gracioto, que é o diretor clínico. E lá o governador entendeu que é possível sim construir o hospital e o estado naquele momento se comprometeu a contribuir com 30% do orçamento. E já tendo 40 bancado pelo SUS, com mais 30 do estado, 70, faltaria mais 30. Aí nós teríamos que pactuar com os municípios. E toda a região administrativa de Campinas, em torno de 42 municípios, dividir esses 30% do custeio para que os municípios pudessem bancar. Seria mais ou menos em torno de 250 a 300 milhões ano esse valor. Aí os municípios entenderam que não seria justo, porque essa alta complexidade, pela pactuação federativa, pelo SUS, é obrigação do governo do estado e do governo federal bancar isso. Os municípios ficam com os pronto-socorro, UPA, a rede de atendimento das unidades básicas de saúde. Então nós criamos ali uma dificuldade de 30%. E eu comecei a negociar com o governo do estado para que ele pudesse ampliar de 30%, pelo menos, para 40% o investimento no estado, assim como o governo federal pelo SUS, e os outros 20%, a gente tentar tirar 10 das emendas parlamentares dos deputados e menos, e aí em vez de 30, mais só 10 dos 42 municípios, que aí não pesaria tanto e todos os prefeitos concordariam em topar. Aí veio a pandemia, acabou se centralizando tudo no enfrentamento ao coronavírus, e aí, acabando a pandemia, já veio o período eleitoral em 2022 e essa discussão acabou se encerrando em 2022 sem uma definição de iniciar ou não iniciar. Com o novo governo, em 2023, nosso governador Tarcísio, nosso secretário de Saúde, Dr. Eleusis, nós voltamos a conversar sobre o tema e o Dr. Eleusis, com muita sabedoria, e também o nosso vice-prefeito, Felício, ele disse: Dalben, nós fizemos uma análise e vamos regionalizar o atendimento à saúde, por regiões. E nós estamos fazendo aí um estudo, porque em vez de construir um novo hospital, nós temos como potencializar as unidades já construídas e aumentar essas vagas no próprio sistema, que a gente economiza tempo, dinheiro com construção e vai oferecer essas vagas para atender do mesmo jeito. Então agora eu estou nessa expectativa dessa nova metodologia do Dr. Eleusis, do Felício e do Tarcísio, de apresentar para nós definitivamente essa ampliação de vagas do sistema CROSS para parar com esse sofrimento de escolher quem vai ser atendido e quem não vai ser atendido e torcer para que a doença não piore e não leve a vida do paciente. Até que isso não aconteça, deputado, não seria interessante um mutirão com hospitais particulares para pelo menos aliviar essa população que necessita de uma prótese, um atendimento cardíaco, enfim, assim por diante? Bem lembrado, bem sugerido. Vou trabalhar nessa sugestão que você deu. Faz parte do escopo da Secretaria de Saúde do Estado ampliar a compra de exames laboratoriais, cirurgias, mas eu penso que num processo de mutirão a gente consegue zerar e diminuir um pouco mais essa fila de espera. Vou insistir com essa sugestão, com essa sua tese ao governador e ao nosso secretário Eleusis, para que possamos fazer esse grande mutirão e melhorar o atendimento na saúde no estado de São Paulo. Qual que é o projeto que vocês estão trabalhando hoje lá na LESP, na questão da habitação do estado de São Paulo? Olha, dois focos que nós temos observado no governo Tarcísio é a infraestrutura, mobilidade e incluso a habitação. Ele deu uma resposta muito rápida à intempérie da natureza lá no litoral norte. O processo de construção das moradias, recorde, já está praticamente pronto e as pessoas com moradia digna, segura, confortável e o governo do estado saindo à frente. Nós estamos, através do secretário Marcelo Branco, que é o secretário de Habitação,
fazendo um grande trabalho na regularização fundiária, legalizando as moradias que em outra hora eram ocupações clandestinas e através do REURB passaram a ser construções definitivas e regulares. Já estamos com centenas de milhares de títulos de propriedades distribuídas e entregue para vários municípios paulistas. E agora estamos num processo de construção pela Casa Paulista e pelo PAC também, pelo governo federal, de novas moradias e com o teto ampliado, agora foi para mais de R$300 mil de investimento por moradia, vai ampliar e fazer frente à infração, porque não se construía mais apartamentos e casas com 150 mil como há 6 anos atrás. Então estou muito animado, o Estado de São Paulo está dando um avanço muito grande na infraestrutura e na moradia, vai ter um recorde de construções, principalmente com aporte não só da Secretaria de Habitação do Estado, mas também com o governo federal. Lembrando que o Estado de São Paulo é o único que tem do seu ICMS 1% destinado para habitação exclusivamente no Estado de São Paulo. Deputado, algo que nos chama muita atenção como jornalista, isso não é no Estado de São Paulo, é no Brasil num todo, né? Mas é óbvio que o foco das grandes emissoras é a questão da Cracolândia. Que entra o governo, sai governo, fala isso, vai fazer isso, aquilo, e a gente sabe que não se trata só de questão de saúde pública, tem outras situações. Temos aí a questão do ministro, que é contra de uma situação de uma remoção de imediata, e por outro lado temos um governador, o Tarcísio, numa eficácia dele, tentando colocar essas pessoas ou isolando, ou qual é o projeto que vocês têm? Ou se há um projeto encaminhado para esse tipo de trabalho lá? Quem está pilotando esse projeto é o nosso vice-governador, o Felício Ramute, com muita capacidade, a persistência do governador Tarcísio, do secretário Derrite, de Segurança Pública, de dar um estancamento, parar com esse sangramento da Cracolândia. Eu vejo que nós temos que agir em 2 focos, e isso o governador Tarcísio tem feito. Nós temos que combater o criminoso, o bandido, que usa daquelas pessoas, infelizmente doentes, viciadas, como meio de ganhar dinheiro. Então, se você não fizer esses 2 estancamentos, primeiro, eliminar o traficante, o bandido, o fornecedor, e tratar as pessoas. E para tratar as pessoas, muitas vezes, ela não está no seu juízo perfeito. Ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então, muitas vezes, precisa a presença do Estado, com o seu poder, de poder chegar lá e falar, você vai ser tratado. Porque no íntimo, essa pessoa, ela quer ser recuperada, ela quer ser tratada. Agora, o bandido, o traficante, ele alimenta o vício para manter ela ali, para ir através dela com pequenos furtos, fazendo com que o negócio dele gire. E quem ganha dinheiro é só o ilícito, é só o bandido. Eu penso que o pensamento do nosso Superior Tribunal de Justiça, o nosso ministro, ele tem um entendimento que, na minha opinião, deveria ser diferente. Porque o meu direito termina onde começa o seu. Aí começa o meu dever. Então, não é um direito meu chegar numa praça pública e fazer dali a minha casa, de fazer ali o meu quintal, de fazer ali o meu banheiro, de fazer ali o meu habitat de uma maneira criminosa, com tráfico, com prostituição, com certos ao céu aberto. Então, isso não é um direito de quem está ali. Está sendo podado o direito de toda a comunidade, de toda a sociedade. Penso que aí deveria ter um espaço apropriado, fechado, privado, para que essas pessoas ficassem ali, então, convivendo entre os seus. Mas não a todos nós ter que passar ali, conviver, as nossas crianças, os nossos alunos, e ter que mudar de lugar para frequentar, que não pode trabalhar, não pode estudar. Eu ia na Secretaria de Educação do Estado e ali estava em torno tudo cercado com esse tipo de pessoas doentes, que precisam ser tratadas. E os bandidos levando vantagem. Então eu penso que o projeto do Tarcísio é o assertivo. Eu aposto e defendo o processo do governador do Estado, que é dar condição digna a essas pessoas de tratamento, de moradia, encaminhar ao mercado de trabalho, a estudo, a tratamento médico, e por outro lado, o Derrite com a Secretaria de Segurança Pública, os investigadores, a polícia,
monitorando, prendendo, tirando de circulação a droga e os traficantes. Deputado, essa semana estivemos em São Paulo e eu vi de perto aí o trabalho do governador em ampliar a questão do metrô, que aliás um belíssimo trabalho, parabéns ao governo do estado de São Paulo, que isso faz com que não fique na dependência somente de ônibus. E tem um projeto para se estender esse metrô ou trem até Campinas, né? Aliás, o senhor foi parte desse projeto também. Conte para nós a respeito disso. O que isso vai mudar, modificar para nós aqui? O trem intercidades. Olha, um sonho antigo. Nós que somos um pouco mais errado, né? Nós tivemos a oportunidade de viajar no trem de passageiros. E hoje, a nossa realidade no Brasil e no estado de São Paulo, a matriz do transporte ferroviário, de forma errada, foi deixada de lado ao passar dos anos. Investiu muito-se no transporte rodoviário, no transporte de pneu, que é importante e precisa, mas não poderia deixar de investir no ferroviário. E a necessidade hoje do transporte de passageiro, no primeiro momento, de Campinas a São Paulo, é para ontem. Haja vista as nossas grandes rodovias, Bandeirantes e Anhanguera, é uma grande avenida entre o interior e a capital, e no horário de pico você não entra e não sai das marginais, devido à grande quantidade de veículos, caminhão, carga, ônibus e passageiros. Nós estamos lutando desde 2018, quando começou a se discutir a renovação da outorga do sistema de transporte ferroviário paulista. Nós estivemos ali na capital, em Brasília, participando das audiências públicas do TCU, do Tribunal de Contas da União, Billy. O relator do projeto de lei da renovação da concessão, ministro Nardes, do TCU, no primeiro momento ele era contra renovar para a Rumo Logística. E nós fizemos parte da audiência, defendemos a tese do então ministro de Infraestrutura, Tarcísio, nosso atual governador, que ele dizia que era muito mais simples, mais fácil renovar com a Rumo Logística e exigir dela investimentos já, do que fazer uma nova licitação que ia demorar mais 5 anos, podia dar processo, até assinar o contrato, ia mais 10, 15 anos, e o processo das ferrovias cada vez se deteriorar mais. E o ministro Nardes acabou nos ouvindo, convidamos ele para vir para a região, Billy. Ele veio a Campinas, veio a Sumaré, a Hortolândia, a Nova Odessa, o prefeito Luiz Dalben nos acompanhou em Brasília, o finado prefeito Ângelo Perugin, estava prefeito em Hortolândia em 2019, nos acompanhou até Brasília nas audiências, viemos até aqui, trouxemos o ministro do TCU, ele viu a realidade e ele concordou e elaborou um parecer favorável à renovação e atendendo à nossa solicitação, de que parte do dinheiro da outorga não fosse simplesmente depositado no cofre comum da União. Porque você sabe, quando cai no cofre comum da União, com tantas necessidades que o país tem, o dinheiro sobe. Nós solicitamos que parte desse dinheiro, em torno de R$1 bilhão, fosse destinado para a própria Rumo fazer a ampliação da malha ferroviária, os viadutos, porque muitas cidades cresceram após a linha de trem e ficaram ilhados para poder entrar e sair, viadutos subterrâneos e aéreo, passarelas e ampliação do leito carroçável da ferrovia para transportar duplos vagões de carga, que otimiza a linha férrea, e criar o TIC, o trem intercidade. No primeiro momento, saindo lá do metrô da linha 7 e ligando até o município de Campinas. No segundo momento, estendendo, passando por Sumaré, Nova Odessa, Americana, e depois, em momentos após, indo até São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara e lá na Barranca do Rio, na divisa de Mato Grosso, que é o nosso sonho de ter o transporte ferroviário cortando a cidade com carga, que já faz isso, e com carga uma em cima da outra, duplo vagões, e também com o trem de passageiros. E esse sonho hoje está próximo de se tornar realidade. Segunda-feira, próxima passada, nós recebemos aqui em Campinas, no Royal Paul Plaza, um encontro da região metropolitana de Campinas, onde eu fui convidado, juntamente com o nosso secretário de parcerias do Tarcísio, o Rafael Benini, que veio nos explicar ponto a ponto como está a licitação e também as paradas, porque além de ter o trem circulando de uma cidade a outra,
vai ter várias paradas em cidades chaves e nessas paradas de embarque e desembarques serão mini shopping centers, centro de compras onde as pessoas poderão fazer as suas compras, gerando emprego e renda. E está previsto para novembro a abertura do edital para ver quem é a empresa vencedora e é 12 bilhões de reais de investimento do governo do estado para um transporte dentro de 1 hora com passagem de pouco mais de R$ 50. Deputado, isso é fantástico e também temos que lembrar aqui que na outra ponta quem vai ser favorecido é o consumidor, né? Principalmente com a dona de casa, na questão também da matéria-prima. Vamos ter um baixo custo dos alimentos, né? Que o frete, na verdade, né? O frete, o alimento, quando chega até a pessoa, está com um preço lá em cima, porque tem a questão de custo de frete, de logística, aquela coisa toda, que também vai poder ser aderido a esse tipo de trabalho que vai ser feito. Qual é o tempo que se tem para que isso venha a ser executado? Tudo se dando certo na abertura dos envelopes em novembro, sabendo se é a empresa vencedora ou o consórcio vencedor, o prazo primeiro é 2025 ter a primeira etapa concluída. E o prazo final de tudo isso, 2031. Então, por ser um projeto dessa envergadura, eu vejo que é um prazo razoável, que nós temos uma expectativa agora de que realmente saia do papel. Nós já temos ferrovia já implantada desse trecho de Campinas até lá. Temos ferrovia implantada, teremos que fazer algumas adaptações de alça, porque vai vir e vai vir, vai e vai voltar o trem. Então, muitas vezes, 2 comboios vão se encontrar. Então, vai ter que, naqueles horários, ter a escapatória para esse que vem vindo sair na variante, esperar esse passar para depois voltar. Então, essas variantes e ampliação de alguns leitos carroçáveis que demora esse período da adaptação, porque o trem de carga continua circulando e nós vamos ter que fazer as adaptações para iniciar o trem intercidades. Deputado, ainda falando em custo-benefício, vamos falar um pouquinho do que o Movimento Brasil, o agronegócio. A nossa região é muito forte no agronegócio. E um dos pedidos junto ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio, e seu vice, na nossa região metropolitana, é a questão do pedágio. Temos, se eu não me engano, acho que um dos pedágios mais caros do Brasil é aqui na nossa região. É o mais caro. É o mais caro, né? É o mais caro. E o que tem se pensado, tem feito na Lesp a respeito disso? Nos contratos em vigor, existem normas que a gente não pode mais romper. O que o governador Tarcísio está fazendo nos novos leilões de rodovia é mudar a metodologia. Vai ser o TAG empratado tempo a tempo, quilômetro a quilômetro, com uma redução do custo. Porque se você anda 2, 3 quilômetros numa rodovia, você tem um custo menor, porque hoje é por estimativa. É 10, 12, 20 quilômetros, você paga. Se você andar 1 ou 2, é o mesmo 20 quilômetros. E nas renovações que vai se suceder nos próximos anos, a ideia do governo é chamar para esse sistema ponto a ponto e um pedágio com valores menor, com redução gradativa do custeio. E para isso, o próprio governo ele está disposto a diminuir a sua parte onerosa, porque ele tem um ganho em cima disso. Ele reduzir a sua parte de contribuição da receita do pedágio, além do ponto a ponto, diminuir o seu ganho, para que na ponta, para a população, diminui o preço, favorecendo o comércio, a indústria, o agronegócio e principalmente o trabalhador em geral. No ponto de vista do senhor, a reforma tributária vem para ajudar ou não? Olha, a reforma tributária, por um aspecto, ela está sendo importante. Por quê? Ela vai acabar com uma miscelânea de impostos e concentrar em 3 tipos de impostos, né? 2 federais e 1 municipal, e todos eles agregados. Agora, não vamos nos enganar. Nenhuma reforma tributária, ela vai diminuir diretamente para o consumidor o imposto. Ela vai diminuir a bitributação, indiretamente. Ela vai diminuir a sonegação, porque muitas vezes o mau empresário, ele cobra o imposto do consumidor, mas ele não recolhe. Da forma que foi feita,
ela não vai permitir mais evasão de receitas. Ela vai diminuir em alguns segmentos, mas não é uma diminuição grande na ponta para o consumidor. Mas, por outro lado, é uma garantia de que a sua contribuição, ela não vai ter mais penalização de um prefeito querer aumentar, um governador querer aumentar, ou o presidente querer aumentar. Hoje, estabelecendo-se isso, acaba, entre aspas, a liberdade dos municípios criarem impostos, dos estados criarem impostos de forma aleatória. Hoje, fechou a porteira para isso. É isso e não se cria mais pelo Pacto Federativo, pela lei aprovada, pela reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Nós temos acompanhado que tem uma diversidade, uma facilidade para os municípios em hoje adquirir o poupa-tempo. Um exemplo, uma cidade aqui próxima, Jaguariúna, que já tem o seu poupa-tempo, uma cidade de 60 mil habitantes. Para os nossos telespectadores, o que os prefeitos têm que fazer para ter o poupa-tempo na sua cidade, deputado? Poupa-tempo é algo que facilita muito a vida da população. E através da internet, hoje, está tudo muito mais simples, mais fácil. Nós conseguimos, nos últimos 4 anos, vários municípios pequenos, Jaguariúna é um deles, Nova Odessa tem, Hortolândia tem, Sumaré tem, Paulínia consegui trazer, Tanabi, municipinho lá de 30 mil habitantes, tem o seu poupa-tempo que atende a região. O importante é a parceria entre os municípios e o governo do estado. O que o governo do estado sempre solicita? Que as prefeituras cedam o espaço, cedam o local. Jaguariúna foi assim, Tanabi foi assim, Sumaré, o Luiz Dalben cedeu espaço, Hortolândia, o Zezé cedeu espaço, em Paulínia a prefeitura cedeu espaço e o estado entra com a sua estrutura, RH, mão de obra, equipamentos e a sua autoridade de poder ter fé pública e fazer as documentações. Então os municípios que têm interesse, é bom solicitar e o momento é agora, na discussão do orçamento do estado, porque tem que ter previsão legal orçamentário para esses programas ampliarem e é o momento de vocês falarem com os deputados que estão discutindo o orçamento, falar com o governo do estado, manifestar o seu interesse para que possamos ter recursos suficientes no orçamento em 2024, depois em 2025, 2026, para nesses 3 anos do governador Tarcísio, ele possa continuar com a política que vinha sendo praticada no mandato passado de ampliar os poupa-tempos e favorecer e diminuir a burocracia no estado de São Paulo. Falou um pouquinho a respeito de segurança pública, né? Entra o governo, sai governo, infelizmente, os nossos policiais ficam com os seus salários defasados. Estão vendo aí uma luta aí do governo Tarcísio, houve um aumento, né? Sim. E há uma projeção. Queria que o senhor falasse a respeito disso. O estado de São Paulo, ele teve um avanço muito grande nos últimos tempos, nos últimos anos. Em 2022, nós aprovamos um reajuste de 20% para as forças policiais e 20% para a saúde. E dobramos o salário dos professores na educação. Agora, em 2023, um dos compromissos do governador Tarcísio, e eu tive a honra de participar na relatoria, votar favorável nas comissões e votar favorável ao projeto, para as forças policiais, mais 20% de reajuste. Faltando a Polícia Penal, que a Polícia Penal foi transformada em polícia, porque antes não era como polícia, no final de 2022, e ela tem que ser regulamentada esse ano, para depois efetivamente ser tratada como polícia e ter o direito a esse reajuste. Mas há um compromisso do governador de enquadrar eles também nos 20%. E as demais categorias tiveram em torno aí de 6% de aumento. Então está ainda longe, mas houve um avanço muito grande para nossas forças policiais, um esforço do governador anterior e um esforço do Tarcísio cumprindo o seu compromisso. E pelo que a gente ouve, o Estado estando estabilizado, estando aí com superávit, com liquidez, nos próximos anos a ideia é dar aumentos semelhantes à força policial para nos 4 anos do governo Tarcísio e mais um ano que ficou no governo anterior, a gente chegar a 100% de reajuste na categoria. Porque se você vai de 20, 20, 20, 20, 20, 100%. Você dobra o salário dos policiais militares, civis, científico e também, futuramente, do penal. Deputado, para a gente finalizar, eu sei que o senhor é daqueles deputados, ele é um prefeito deputado, né? A verdade é essa, ele gosta de estar nos municípios.
E com esse trabalho seu de itinerante, eu acredito que mais de 100 cidades, pelo menos, já deve ter percorrido por esse estado de São Paulo. Qual que é a maior reivindicação que está tendo nesses municípios, vamos falar, mais carentes na nossa região? Nós estamos atuando já em mais de 330 municípios, nosso gabinete móvel. Ou seja, estamos já em quase 50% dos municípios paulistas. A maior reivindicação, nesse momento, é diferente dos momentos anteriores até o ano passado. Com a queda da arrecadação de ICMS dos municípios, todas as prefeituras, todos os prefeitos estão chorando, reclamando da queda na arrecadação. Entre um ou outro município, a média mínima é de 10% e tem município que chegou a 24%, 25% da queda de arrecadação. Principalmente com a mudança lá do ICMS do combustível, com o começo do ano que deu uma diminuída no consumo, a situação meio de instabilidade com o 8 de janeiro, aquelas coisas mais, o medo dos empresários, deu uma encolhida, a comercialização de veículos caiu, enfim. E a queda foi assim, vertiginosa. Eu tenho experiência, né, de alguns prefeitos que eu converso, o de Sumaré quase todo dia, e ele me mostra lá, fala, pai, o que eu vou fazer? Chegou a 20%. E estão sofrendo, né? E a grande dificuldade é essa, porque com a queda na arrecadação, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a merenda, falta dinheiro para a segurança. Então, dentro de todas as reivindicações antigas, que era, preciso de recap, preciso de asfalto, preciso de um AME, preciso de um poupa-tempo, preciso de uma ETEC, preciso de um FATEC, preciso de mais segurança, preciso de bombeiro. Agora ele está dizendo, eu preciso que o governador me socorra com dinheiro para compensar a queda no ICMS. Tanto é que nós estamos reivindicando ao governador Tarcísio que ele faça uma análise com a sua receita e que ele possa dar um reforço de caixa para os 645 municípios paulistas para amenizar essa queda na arrecadação. Recentemente, numa reunião, ele sinalizou a nós, deputados, que ele está fazendo isso e talvez em setembro ele faça um grande encontro com os prefeitos e anuncie algo para ajudar um pouco mais as prefeituras paulistas. Nesse incentivo do governo aos municípios, São Paulo, por ser o maior estado de arrecadar, com a reforma tributária, Tarcísio não vai ter uma grande perda com o governo federal? O São Paulo só não vai ter uma perca maior, vai ser uma perca menor, porque o governador agiu rápido. O Tarcísio foi muito rápido, ele foi até Brasília, ele sentou com Haddad, ele sentou com os demais deputados, com os senadores, mesmo recebendo vaia de alguns deputados dele, né, do partido dele, da base dele, mas ele foi democrático e republicano. Ele não olhou bandeira partidária, ele olhou o estado de São Paulo, ele olhou os municípios paulistas. Então, ele foi assertivo nas propostas que ele fez, foi assertivo na negociação que ele fez, e com isso, hoje nós vamos empatar, nós não vamos perder. Mas por outro lado, nós vamos ganhar, porque vai acabar com a guerra fiscal. Porque muitas vezes o estado do lado nosso usa a nossa rodovia, usa a nossa ciclovia, usa o nosso rio navegável, usa o nosso aeroporto e portos, mas leva a indústria ali a 20, 30 metros da divisa, que é outro estado, e lá ele dá isenção de ICMS, dá isenção de impostos, e o cara produz, vende aqui, mas recolhe a nota por lá. O estado de São Paulo só entra com os gastos de rodovia, de hidrovia, de aeroporto, de ter o estado consumindo, mas a arrecadação não vem. Com essa reforma, essa sangria desatada vai acabar e todos os estados não terão mais essa autonomia de dizer, vem para cá que aqui está baixo. Tem estado que não tem nem rodovia, não tem acesso, mas coloca o negócio lá com incentivo, a empresa monta lá a matriz, fica com a filial aqui, fatura tudo lá, mas usa toda a estrutura de São Paulo e não paga nada por isso. Deputado, para a gente finalizar, é até um pedido dos nossos telespectadores do Brasil afora, né? E não é diferente no estado de São Paulo. É um tema que a gente vem batendo bastante e pedindo, né, encarecidamente aqui, a pessoas como o senhor, que levante essa bandeira, se é que já não levanta, é a questão dos PCDs e autistas. A gente vê que a mãe de um autista ou o pai de um autista tem uma grande dificuldade no seu atendimento, seja hospitalar,
seja na questão do medicamento e principalmente do profissional. O profissional, por exemplo, o ABA, que é um profissional qualificado para aquele tipo de tratamento, não se tem esse profissional com facilidade que deveria ter, uma vez que é lei federal, né? Eu queria que o senhor levantasse essa bandeira e falasse um pouco a respeito, o que pode ser feito, pelo menos pelo Estado de São Paulo, através do senhor. É uma situação muito difícil para os pais, para a família, porque é um tratamento caro e há necessidade da dedicação integral da família, do pai, da mãe, para dar o tratamento correto. E a dificuldade de ter acesso ao tratamento. Profissional, como você falou, não é comum, é raro, não tem muito no mercado. O Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, o governador Tarcísio é muito sensível a essa causa. Inclusive o governador voltou atrás até num veto de um projeto muito importante que nós aprovamos no final do ano passado e ele concordou e nós, com a autorização dele, derrubamos o veto dele, um projeto de proteção à família e ao autista. Outro projeto importante que nós aprovamos com relação à cannabis. O Estado de São Paulo tem essa liberdade de tratar com esse medicamento. E agora nós estamos trabalhando um compêndio de leis, projetos, agrupar tudo num compêndio para ter um manual do tratamento para as pessoas com transtorno, para o autista, para o aspecto autista. E a Assembleia Legislativa está muito atento a isso. Nós temos uma comissão específica na LESP cuidando disso, fazendo encontros, reuniões, para que possamos acertar mais e errar menos na elaboração desses projetos de leis e criar esse compêndio, onde teremos um manual, não só de orientação, mas também de garantia de direitos ao acesso ao tratamento, à medicação, ao apoio financeiro, à família, para que as pessoas possam ter um pouco mais de conforto no tratamento dos seus familiares. O papo, quando é bom, passa rápido, né, deputado? Quero aqui agradecer a presença do deputado estadual Dirceu Dalben, essa é a pessoa simpática, no qual aqui atende não só Sumaré, a cidade dele, mas toda a região metropolitana de Campinas e mais de 300 cidades que está atingindo agora, né? Deputado, parabéns pelo seu trabalho, está aí pelo seu primeiro projeto, trabalho como deputado estadual, acredito que será por muito mais tempo, e por tudo que você tem feito pela nossa região. Muito obrigado, Billy, muito obrigado à sua equipe, à Rede de TV, por nos dar essa oportunidade. Parabéns pela maneira que você deixa à vontade. Quando o entrevistador é craque, ele deixa o entrevistado à vontade. Fiquei muito à vontade aqui, muito feliz e tranquilo para responder as suas perguntas, que não foi nenhumas perguntas, foi um bate-papo agradável. E espero voltar em outra oportunidade e fica um convite para você conhecer o nosso gabinete na Assembleia Legislativa, fazer uma visita junto conosco ao secretariado do governador Tarcísio e acompanhar uma das audiências públicas da Assembleia Legislativa. Previamente vou te convidar e te avisar para você cobrir uma das audiências, para você ver como que é importante a participação popular na discussão do orçamento do Estado, para que ele possa ser um pouco mais participativo e um pouco mais justo. Muito obrigado, satisfação, um abraço a você, telespectador, que deixou e ganhou um pouquinho do seu tempo para acompanhar aqui a nossa entrevista. E muito obrigado, Billy, em seu nome, toda a sua equipe, por me dar esse espaço. Que Deus te abençoe muito. Amém. Amém. Política Nacional para por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um convidado ilustre, como Dirceu Dalben. Desejar um forte abraço a você que nos assiste em qualquer ponto do Brasil. Política Nacional, a democracia passa por aqui.